Boa tarde, estudantes. Tudo bem? Já avisei vocês que nossa avaliação é na próxima sexta, sem ser dessa semana. Já estão preparados? Senti assim muito. Ok. Na última aula nós estávamos falando sobre integral de funções vetoriais, não foi isso? Falamos sobre integral indefinida. Tá? Lembra que a gente falou isso aqui, a integral indefinida de uma função vetorial, alfa de t, é uma outra função vetorial beta de t. Né? Mais um vetor constante. E quem é esta função aqui? É uma primitiva, é aquela que quando eu integro, eu derivo e eu obtenho a função que está no integrando. Então, isso aqui equivale a dizer que a derivada da função beta em relação à variável de integração é a função que está no integrando. E aí a gente tem também a integral primitiva, né? Integral primitiva, perdão. A integral definida. Né? E o que vai ser a integral definida de uma função vetorial no intervalo aqui, ó, integral definida, você calcula nos limites de integração. Né? Limite inferior e limite superior. Tá? Só lembrando, a definição da integral definida, ela é o limite desse somatório, limite de uma soma de rima. Lembra dessa definição em cálculo 1? Lembra ou não? Tá? O que é a integral definida de uma função escalar? É um somatório análogo a esse aí, limite do somatório, que a gente chama soma de rima. Tá? Mas aí a gente tem o resultado que relaciona a integral indefinida com a integral definida. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, se você tem que beta é uma primitiva de uma função vetorial alfa, então a integral definida de alfa vai ser a função beta primitiva aplicada nos limites de integração. Tá? Então, tem resultado análogo que a gente tem para a função escalar. Então, para eu calcular a integral definida de uma função vetorial, basta eu fazer o cálculo da integral indefinida da função e depois aplicar nos extremos, nos limites de integração. O que vai ser isso aí? Eu quero calcular a integral definida daquela função vetorial. Então, primeiro eu vou calcular a integral dessa função vetorial aqui, certo? Depois eu vou aplicar no limite de integração. Então, eu tenho a integral da função t ao quadrado, seno de t, 1 dt. É a função vetorial que tem como componente a integral dessas funções aqui. Então, vou calcular a integral de t ao quadrado, t ao cubo sobre 3. Mais uma constante, eu vou deixar a constante lá para o final, a integral de seno de t. Qual é a função quando eu derivo da seno? Da cosseno. E sim, menos cosseno, obrigado. Quando você deriva, dá menos seno, e aqui vai ficar o t, né? E aí lembra que você teria uma constante, uma constante, uma constante, aqui já coloquei um vetor constante ali, tá?
E aí, o que vai ser a integral definida? Eu vou aplicar agora essa integral que eu encontrei nos extremos lá de integração, tá? Para eu aplicar aqui, eu posso desprezar essa constante ou não, né? Porque quando eu aplicar aqui, olha, eu vou calcular essa função aqui em π. Aí, a constante aplicada no π vai dar a própria constante. Menos essa função aplicada no zero. Aí vai ficar constante de novo. Constante menos a constante vai dar zero. Tá claro aí ou não? Você pode trabalhar com a constante se quiser ou não. Né? E no final ela vai se anular. E agora, então, eu só vou aplicar agora a integral de 0 a π de t ao quadrado, seno de t, 1 dt. É esta função aí que eu encontrei, menos cosseno e t, que eu vou aplicar, vou representar assim, nos limites 0 e π. Né? Então, eu vou aplicar essa função, que é uma função vetorial em π, menos ela aplicada no zero, como a gente faz lá no cálculo. Então, vai ficar π ao cubo sobre 3, quando eu calcular lá no valor do limite superior, menos cosseno de π e π, menos a integral aplicada no valor inferior. Vai ficar zero aqui, menos cosseno de 0 e 0. Ok. Aqui vai ficar π ao cubo sobre 3 menos 0. Aqui vai ficar cosseno de π, que vai ficar menos 1. Com menos daqui vai ficar 1. E aqui vai ficar cosseno de 0, que vai dar 1. Aqui deu 1, né? E aqui dá menos com menos, né, gente? Então vai dar 2. E aqui vai ficar π. Certo? Então, ela vai dar um vetor constante, quando você calcula a integral definida. Ok? Errei aqui? Porque aqui deu menos 1, certo? Menos 1 com menos 1, aí ficou 1 aqui. Aí aqui dá menos 1. Aí, perdão, cosseno de 0 deu 1. Com menos daqui, menos 1. Com menos que estava aqui na frente, deu 1. Tá ou não? Cosseno de 0 não é 1? Aí tinha menos bem aqui. Aí menos com menos ficou mais. Certo? Aí ficou 1 mais 1, 2. Tá ou não? Vamos ver aqui o slide. Então, tá, gente, tudo bem? Integral definida vou calcular a integral indefinida, que é calculando a integral de cada uma das funções componentes, e uma vez que eu encontro essa integral, aí eu aplico, né, nos limites de integração. Aplico a função no limite superior, menos é a função aplicada no limite inferior. Tá? Agora eu quero resolver essa aí, olha. Uma partícula desloca-se no espaço, e eu tenho a equação de posição dessa partícula. O tempo está dado em segundo, as distâncias em centímetro, e a gente quer calcular o espaço percorrido pela partícula nos primeiros 5 segundos de movimento. Algum problema aí? Então, vamos anotar aqui essa equação o vetor de posição da partícula. Dois mais 2t cinco mais 2t, a segunda função componente,
Então, a trajetória dela é uma curva, essa curva está sendo parametrizada, está sendo descrita por essa função vetorial. E aí, no instante t igual a zero, ela está num ponto, 5 segundos depois ela está num outro ponto, e a gente quer calcular qual foi o espaço percorrido nesse intervalo. O que fazemos? Substitui o t. Sim, eu tenho que saber aonde que ela estava quando ela começou, né? Qual ela está no espaço. Veja que é uma curva espacial. Que ponto do espaço ela estava quando ela começou o deslocamento? Mas antes disso, vamos tentar enxergar como é a trajetória que ela está descrevendo, tá? Então vamos tirar aqui as equações paramétricas. Eu tenho aqui, ó, o x. Ela está um ponto qualquer. E qualquer ponto no espaço vai ter coordenada x, y, z. Esse x aqui, ele é dado pelo valor 2 mais 2t. O y, 5 mais 2t. E o y é z mais t, para t maior ou igual que zero. Tá? Então, são as equações paramétricas do vetor posição da partícula. Pergunto para vocês, o que é isso aí? Está descrevendo o quê? Sim, mas essa trajetória a gente conhece, é uma reta, certo? Então, ela está percorrendo uma reta, tá? As equações paramétricas de uma reta. Aí, uma reta no espaço. T igual a zero, chamar o ponto P, o ponto inicial que ela está. Quando T igual a zero, que 0, 0, 0, ela está na posição 2, 5, 3. Aí, 5 segundos depois, T igual a 5, ela já vai estar em outro ponto da reta, chamar aqui de Q. Né? Então, a gente está substituindo agora por 5. 5 vezes 2, 10, vai estar 12, 15 e 8. Tá? Então, ela está descrevendo aqui uma reta e a gente tem 2 pontos aqui. Cinco, suponha que seja mais ou menos isso aqui, 3, ponto P, 12, agora eu vou ter que assumir que o 12 está por aqui, ela andou muito, 15, imaginemos que ela está aqui, tá? Só que ela está descrevendo o quê? Uma reta. E o que a gente quer saber? Qual foi esse espaço que ela percorreu aqui, tá? Comprimento desse espaço. Tranquilo calcular isso aí? Sim, né? É o comprimento do segmento do vetor PQ, ou do segmento de reta, ou a distância que o ponto P está do ponto Q. Que é a distância que o ponto P está do ponto Q. Que vai ficar simplesmente aqui 12 menos 2 ao quadrado. Que vai ficar 10, 10, 100, 100 e 125. Centímetros. Tá? Então, esse foi o espaço que ela percorreu nos primeiros 5 segundos de movimento. Tudo bem? Tranquilo aí, gente? Tá entendido? Tá ou não? Vocês aqui não dizem que sim nem que não? Agora, situação análoga. Uma partícula está deslocando no espaço e a equação de posição é dada por essa aí. Queremos saber a mesma coisa.
Qual o espaço que ela percorreu nos primeiros pi-segundos? Lembra que P é 3,14, não sei o quê, né? Colocamos aí para facilitar os cálculos com seno e cosseno, mas ele é um número real. E aí, gente, não é a mesma coisa, a mesma situação? Tá? Quando t igual a zero, ela está percorrendo uma trajetória, t igual a zero, ela está num ponto do espaço, t igual a 5, ela está num outro ponto. Tá? E ela descreve uma trajetória e a gente quer saber qual é o espaço que ela percorreu. Dá para a gente ver aqui o slide, rapidamente, vamos enxergar aqui. Como é a trajetória descrita? Cosseno de t, seno de t e t. X. Equações paramétricas da curva. Cosseno de t, y seno de t e o z igual a t. E aí, que trajetória é essa aí? Quando t é zero, mas sim, ela vai ter um ponto inicial. Ele falou o ponto inicial, onde está no instante t igual a zero. Ela está num ponto P, que são as coordenadas. Cosseno de zero, que vai dar 1. Seno de zero, que é 0, e 0. Tá? Quando começa a trajetória. E aí, o que ela está descrevendo? Então, ela está num ponto aqui. Vou pegar aqui. Ela está bem aqui, né? Bem aqui, ela começa o movimento. Mas aí, o que ela descreve? Qual é a trajetória dela? É uma reta? Já vimos aquela equação ali, aquela curva. Ó, muito bem, ele está dizendo que ela vai fazer assim, ó. É isso mesmo. Eu não sei como vai dizer isso na prova, mas é isso mesmo. Lembra que aqui é uma hélice, né? Ele está em cima do cilindro. Olha, o x e o y aqui satisfaz a identidade x² mais y² é igual a 1, tá? Que é um cilindro circular. E o z, cada vez que o z aumenta, ele está descrevendo, como o colega colocou, né? Ele está descrevendo aí o ponto final, está caminhando em cima do cilindro. Só lembrando aqui essa... Põe aqui o slide. Então, olha, isso aqui, tá? Está aqui o cilindro e a trajetória aqui que a curva está descrevendo. A gente nem calculou ali, mas quando t igual a 5, a gente determina também um ponto. Vou tirar aqui o cilindro. Deveria tirar, tá? Então, é esse aqui, gente. A gente quer calcular o comprimento desse pedaço aqui da curva que vai do ponto P ao ponto Q. Ah, bem mais fácil com a reta, né? Com segmento de reta. Como é que a gente calcula agora esse comprimento dessa curva aí? Só sabemos calcular aqui, olha, quando é segmento de reta. Então, vamos dar um jeito de calcular isso aí usando segmento de reta. Tá? Então, vamos guardar ainda essa aqui para ver como é que a gente calcula. Então, vamos considerar que eu tenho aqui uma curva no espaço. Então, ela tem 3 funções coordenadas. Vou chamar aqui essas funções coordenadas f, g e h, tá? Que eu costumo sempre chamar de x1, x2, x3. Só para facilitar aqui. Tá? Tem uma curva no espaço. E aí eu pego esse parâmetro t no intervalo aqui, que vai de A a B. Então, gente, quando eu pego t igual a A, eu tenho o f de A. E tenho o ponto final, é um vetor aqui,
tem um ponto final aqui no espaço, um ponto P. Tá? Aí, quando eu pego T igual a B, tem um outro vetor posição aqui, alfa de B. É um ponto final Q. Tá? E a curva, dependendo das equações paramétricas, ela está descrevendo alguma trajetória aqui. A gente quer calcular o comprimento, a gente chama o comprimento de arco, tá? Como fazer o cálculo desse comprimento de arco? Bom, muito fácil quando é segmento de reta. Então, qual é a ideia de fazer isso aqui? É calcular por meio de segmento de reta. Então, você pega o arco cujo comprimento você quer calcular e divide em pedaços. Vou dividir aqui em pedaços. E aí, agora eu vou calcular o comprimento de cada um desses pedacinhos aqui. Concorda que o comprimento do arco todo vai ser o comprimento desse, mais desse, mais desse, mais desse? Certo? Certo ou não? Mas o que eu ganho com isso? Derivar. Porque, olha só, mudou alguma coisa da situação? A situação eu queria calcular comprimento de uma curva que estava entre dois pontos. Aí eu continuei com o mesmo problema. Agora eu quero calcular o comprimento de um. Para eu calcular cada pedacinho desse, eu estou com o mesmo problema inicial, né? Calcular entre dois, o comprimento de arco que está entre dois pontos, tá? A ideia é que se eu pegar esses pontos aqui extremamente próximos um do outro, né, o que vai acontecer? Se o ponto estiver muito perto do outro, ou seja, se eu pegar e dividir esta curva em pedaços muito pequenos, né, quando eu pegar aqui dois pontos extremamente próximos, pegar um ponto aqui, aí eu calculo o segmento de reta. Se esse intervalo for muito pequeno, a curva vai estar muito próximo do segmento de reta, certo? Para valores grandes, essa aproximação é muito ruim. Mas se você fizer uma divisão da curva em muitos pedaços, de modo que os pedacinhos sejam infinitamente pequenos, aí cada arco lá pode ser aproximado por um segmento de reta. E segmento de reta, a gente sabe como calcular, tá? Então, essa é a ideia que é feita aqui. Vocês já viram isso para fazer cálculo de integral definida no... Então, a gente vai só impor aqui algumas condições para fazer isso, né? A gente exige que a função seja derivável. Vou colocar aqui as condições, que as derivadas dela também sejam funções contínuas. Então, olha, supõe que eu tenho aqui uma curva no espaço, uma parametrização suave. Lembra disso que eu disse na outra aula, o que significa ser uma parametrização suave? Eu gosto de vocês que a gente fala numa aula, na outra aula, todo mundo está lembrando de tudinho. Memória boa está aí. A gente quer dizer com isso que essa função ela é derivável. Tá? Cada uma das funções componentes são derivadas. Elas são funções contínuas, tá? Porque, ou seja, qualquer ponto, lembra que vai existir a reta tangente de cada uma dessas funções. Aí, olha só, o objetivo é que a gente quer calcular o comprimento de arco da curva, vou chamar de L esse comprimento, que está compreendido entre o f de A e o f de B, tá? Assumindo que essa curva ela é percorrida uma única vez quando T aumenta de A para B. A gente está dizendo assim, né? O que a gente vai fazer aqui não vale se você faz isso aqui na curva. Foi até aqui, daqui a pouco voltou para o mesmo lugar e daqui foi... Não, quando o T cresce de A para B, essa curva é percorrida uma única vez, tá? Então, você quer calcular o comprimento no intervalo AB. Aí eu tenho aquilo que eu coloquei aqui, tá? Quando eu pego o A, eu tenho alfa de A. Só vou melhorar aqui meu desenho. Quando eu pego T igual a B, eu tenho o alfa de B. E a gente quer calcular esse comprimento de arco aqui, que vai desse ponto a esse ponto aqui. Tá? E a ideia é fazer por aproximação, tá? Então, a primeira coisa, a estratégia que eu tenho um intervalo.
de A a B, que tá onde está o domínio da função, onde eu estou pegando os valores do parâmetro t, tá? Então, a gente vai dividir esse intervalo aqui em uma quantidade finita aqui, chamada de n, em n subintervalos. Todos eles com o mesmo comprimento. Se todos eles vão ter o mesmo comprimento, vou chamar aqui de ΔT o comprimento, tá? De cada pedacinho. Eu vou dividir aqui, todos com o mesmo comprimento, tá? Então, esse comprimento vai ser B menos o A, dividido pela quantidade aqui. Estou dividindo em 2, em 3, em 4, em 5 pedaços, tá, gente? Então, cada pedaço aqui ficou valendo ΔT, tá? Aí, o intervalo agora ficou dividido assim, ó. Quero colocar aqui. Ele vai ficar agora com n extremos aqui. Então, vou chamar o ponto inicial T0, que era o ponto A. Aí, o ponto seguinte ficou um T1 aqui, T2, e assim vai. Até o último, que é o Tn, que tem que coincidir com o B, tá? Aqui no meio, vai aqui, tem um ponto Ti menos 1, Ti generalizando aqui, tá? Aí, olha só, cada ponto que eu pego aqui, no extremo desse intervalo, ele é um parâmetro no domínio da função, tá? Portanto, eu posso calcular a imagem da função por cada um desses valores, tá? E para cada i que eu pegar aqui, cada i que eu pego nesse intervalo, eu vou chamar de PI o ponto final do vetor posição. É isso aqui, olha, quando eu peguei B igual a A, T igual a A, perdão, fiquei alfa de B, e aqui eu tenho esse ponto, né? Esse ponto aqui que eu estou chamando de PN, tá? Então, eu vou chamar de PI o ponto final do vetor, o vetor de posição alfa TI. Vou colocar aqui, como ele é o ponto que está em R3, ele então é um ponto de coordenadas XI, YI, ZI. Tá? Só estou dando nome para as coisas, tudo bem? Tá claro aí? Cada um daqueles extremos que eu pego lá, eu calculo a imagem do valor do t aqui, por essa função. Tá? E aí tem um ponto final. Eu estou chamando esse ponto aqui, as coordenadas desse ponto x, y e z, certo? Então, pergunto para vocês, quem é o xi, gente? Olha só, não estamos dizendo que o PI está bem aqui na curva? Que ele não é o ponto final desse vetor alfa TI, certo? Então, e isto aqui não é... Cadê a parametrização?
por ele estar no ponto final da curva, as coordenadas dele não são exatamente as imagens das funções coordenadas do vetor, certo? Sim ou não? Entenderam o que eu estou dizendo? Tá? Então, como ele dá um ponto aqui na curva, qualquer ponto que está na curva, isso aqui, o x é a imagem do f de t pelo parâmetro i, o y é a imagem de g de t e o z é a imagem de h de t. Então, esse aqui é o f de ti, é parâmetro ti. O yi vai ser o g de ti e o z vai ficar o h de ti, tá? Isso vale para todo i que eu pegar. Quando for x1 é o parâmetro, tá? Porque isso aqui é a descrição da curva. Então, parametrização generalizando, vou colocar bem aqui, ó, seria isso aqui. X é equação paramétrica dessa curva. É o g de t e o z h de t. Tá? E aí agora a gente vai focar só, a gente vai olhar só um pedacinho aqui, para dois valores consecutivos que eu pegar aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, vou fazer aqui como se estivesse no plano, mas é uma curva no espaço. Tá? Quando eu pego aqui neste intervalo, que vai de ti menos 1 a ti, então eu tenho o alfa de ti menos 1. Ponto final, eu estou dizendo que é o pi menos 1. Tá? Aí eu peguei o t agora igual a ti. Então, eu tenho a imagem dele pela função. É o alfa de ti. Ponto final, estou dizendo que é o pi. Tá? Meu objetivo é calcular este comprimento de arco daqui para cá. Certo? Vou chamar CI este arco. Ok? É o mesmo problema inicial, tá? Que eu queria calcular entre alfa de A e alfa de B, agora eu só reduzi, passei por uma escala menor, tá? Só que agora a gente vai calcular este pedaço aqui por aproximação com o segmento de reta. Deveria passar aqui o segmento de reta. Então, a gente vai calcular aqui, ó. A gente vai dizer que o comprimento do CI, eu vou chamar LI, o comprimento do CI. Eu disse que L era o comprimento do arco todo. Não sei onde eu escrevi isso. Então, eu vou chamar LI, o comprimento do arco CI. Então, tu concorda que o comprimento todo do arco, né, eu vou repetir esse processo para cada pedacinho na curva que eu fiz, ele vai ser o comprimento de todos os arcos que eu dividi. O primeiro arco, mais o comprimento do segundo arco, mais o comprimento do último arco. Ou seja, um somatório, para ir variando de 1 a n, do comprimento de cada um dos pedacinhos que eu dividi, dos quais eu dividi a curva toda, tá? Agora, cada um desses pedaços eu vou aproximar pelo comprimento do segmento. Né? Para cada i aqui, calculamos o LI por aproximação. Então, eu vou dizer que o LI, ele é aproximadamente igual ao comprimento do segmento de reta PI menos 1 PI. Que é o vetor, né? Que vai de PI a PI, certo? Então, é a norma desse vetor. E aí, aquilo que eu falei no início, tá?
Se esses pontos estão muito distantes um do outro, essa aproximação não é boa. Mas se você fizer essa divisão, lembra que a gente começou pegando esse intervalo e dividindo em N pedaços? Se você divide em uma quantidade muito grande de pedaços, esses pedacinhos aqui ficam bem pequenos, tá? E os pontos ficam muito próximos um do outro, né? Para valores muito pequenos, o segmento de reta vai estar bem próximo da curva, tá? Então, essa que é a ideia. Então, depois, claro, a gente vai impor lá que aquele N seja muito grande, mas antes vamos ver como é que fica essa aproximação aqui. O que é o comprimento desse segmento? A gente acabou de calcular no exercício anterior, não foi, gente? Comprimento, quando era um segmento de reta. Então, a gente vai ter que o LI ele é aproximadamente igual. Aí, quanto é que vale, gente, a norma desse vetor aí? Estou indo... primeiro, as coordenadas do vetor ponto final menos ponto inicial, né? As coordenadas do ponto final menos ponto inicial. A gente não tem as coordenadas do ponto final? Sim ou não? Ih, vocês estão... Não tem as coordenadas do ponto inicial? Tem. E por que a gente não faz a diferença? Certo? Então, ponto final menos ponto inicial, eu estou dizendo que cada ponto que eu pego, eu estou chamando as coordenadas, o I, x, y e zi. Então, I menos 1, xi menos 1, y menos 1, zi menos 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar, vou chamar aqui de ΔX a diferença, ΔXi ao quadrado, mais ΔYi ao quadrado, mais ΔZi ao quadrado. Quem é ΔXi, hein? Simplesmente, estou chamando isso aqui, olha. ΔXi é o ponto final menos o ponto inicial. Então, é o xi menos o xi menos 1. Xi, que é a coordenada do ponto PI, menos a coordenada do ponto xi menos 1, primeira coordenada. Tá, gente? Tá? Tá ou não isso aqui? Aí, quem vai ser o ΔYi? Foi só um recurso que eu usei para chamar isso aqui, ó. Segunda coordenada do ponto final, que é o YI, menos coordenada do ponto PI menos 1, YI menos 1. E assim também o ΔZ. É o ZI menos o ZI menos 1. Tá? Só para simplificar, vamos chamar de ΔX, ΔY, ΔZ. Pergunto para vocês, mas quem é mesmo o XI? Vou dar uma dica. Quem é o XI, o Y e o ZI? Tá aqui, ó. XI é a imagem, tá, do parâmetro TI pela função f. Tá? Então, não esqueça que esse XI aqui, ele é o f de TI, menos esse aqui é o f aplicado no parâmetro TI menos 1. Isso aqui é a imagem do parâmetro TI pela função g, que é a segunda função coordenada da função vetorial, menos o g aplicado no TI menos 1. E mesma coisa aqui é a função h, que a gente chamou. Ok? Tá? Então, só para não ter que escrever tudo isso aqui, a gente chamou ΔX, ΔY, ΔZ. Ok? Agora, vamos dar uma olhada para essas funções aqui, as funções coordenadas, que são funções de uma variável real, valores reais. E que a gente está dizendo que são funções que têm derivada e que a derivada é contínua. Então, eu vou dar uma olhada na função f, em particular, o que está acontecendo aqui, né, neste intervalo aqui, ó, com a função f. Então, domínio da função f? Os valores que estão no domínio
é o t, tá? E aí, aqui no eixo do y, a gente vai ter a imagem pela função f. Então, a gente pega um ti menos 1, calcula a imagem pela função f. Vai dar um ponto aqui, esse aqui é o f de ti menos 1. Tá? Agora, estou olhando só aqui para essa primeira função coordenada. Aí, calculamos o valor ti. Outro ponto aqui, que é o f de ti. Tá? E aqui, passando deste ponto a este ponto, eu já vou ter o gráfico dessa função aqui, que é uma função de uma variável real, valor reais. E ela é derivável, é contínua, então o gráfico aqui não tem interrupções. Não sei como ele é, vamos colocar aqui, tá? Tá, gente? Não tem nada a ver com a função vetorial, agora eu estou olhando essa função aqui, real. Por esses dois pontos, passa uma reta. Que a gente diz que é a reta secante, certo? Aí existe um teorema do cálculo 1, teorema do valor médio, cálculo 1, lembram? Que diz que se a função tem as condições dessa que a gente quer aqui, ele diz que nessa situação existe algum ponto aqui nesse intervalo, cada ponto que eu pegar aqui tem uma reta tangente, certo? Então, ele diz que tem que ter pelo menos um ponto nesse intervalo que a reta tangente é paralela a essa reta secante, tá? Pode ter mais de um, mas garante que tem pelo menos um. Então, vai existir um ponto, acho que no meu desenho esse ponto está por aqui, tá? Quando eu passo a reta que tangencia a curva, aqui é a reta tangente, aqui é a reta secante. Ela é paralela. Então, tem um ponto bem aqui, que está nesse intervalo, vou chamar esse ponto aqui de T1 asterisco. Ou T1 não, TI. Porque para cada intervalo vai ter um aqui. Ok? Retas paralelas. Aqui eu estou com retas no plano, tá? Então, quando é que duas retas são paralelas? No plano. Não ouvi, tem o mesmo o quê? Tem a mesma direção, sim. E aí, como é que a gente mede a direção? Por meio de um vetor, ou se a gente está no plano, a gente diz que é o coeficiente angular, certo? Então, o coeficiente angular dessas duas retas, se elas são paralelas, vão ser iguais, tá? Então, significa que o coeficiente angular da reta secante tem que ser igual ao coeficiente angular da reta tangente, tá? Já que elas são paralelas. Então, eu vou ter, olha, neste caso aqui, coeficiente, vou chamar M, né, que a gente usa para coeficiente angular, da reta secante é igual ao coeficiente angular da reta tangente. Aí eu vou calcular um coeficiente angular e vocês vão calcular o outro, tá? Tá bom? Vamos dividir. Qual, hein? Coeficiente angular da reta secante. Eu vou fazer o da secante, que tem 2 pontos, né? E se tem 2 pontos, a gente sabe calcular. Olha, passa por esse ponto, chamar aqui PQ. Então, o coeficiente angular da reta secante, que passa por 2 pontos, aqui vai ser o que, gente? Cateto oposto, cateto adjacente, certo? Mas quanto vale esse pedaço aqui, daqui para cá? Não é o f de ti menos o f de ti menos 1, certo? E quanto é esse aqui? A gente está chamando de quê aqui, olha? F de ti menos o f de ti menos 1. É exatamente o delta xi, tá? Então, esse pedaço aqui, que é este menos este, ele é o delta xi. E este pedaço aqui, quanto é? É o ti menos o ti menos 1, tá? Intervalo lá que a gente dividiu em subintervalos todos de mesmo comprimento. Quanto que é o comprimento de cada pedacinho? Estou chamando de delta t, tá? Então, o coeficiente angular da secante é o delta xi dividido pelo delta t. E agora, vocês falaram que calculariam esse aqui. Quanto vale o coeficiente angular da tangente nesse ponto? Bora, Humberto. Coeficiente angular da tangente.
é a derivada da função no ponto, tá? E a função em questão é a função f, tá? Então, esse coeficiente angular da tangente é a derivada da função, que é a função f, essa aqui. Então, é a f' calculada no ponto, que eu chamei de TI estrela, tá? Então, eu posso isolar aqui o delta, aqui eu tiro aqui o delta xi, passo para cá, vai ficar a derivada da função nesse ponto aí, vezes o delta t, tá? Agora, olha só, gente, isso eu usei o fato de que aqui eu tinha uma função que ela tinha derivada em qualquer ponto, né? E a mesma coisa vale para G. Então, concordas que com a G eu posso usar esse mesmo raciocínio aqui? Chegar à mesma conclusão que vai existir um ponto, não é o mesmo, mas vai existir um outro ponto em que aquele ΔY vai ser a derivada da G vezes o ΔT. O ΔT é o mesmo, que o tamanho é o mesmo. E que vale o mesmo raciocínio para a função H? Tá? Então, olha, eu vou poder substituir esse ΔX pelo aquele valor lá, a mesma coisa vai acontecer para o ΔY, a mesma coisa para o ΔZ. Tá? Então, a gente vai poder ter que isso aí... Então, o LI é só um pedacinho ainda daquele, gente. Ele era aproximadamente igual... A gente estava com isso aqui, o ΔXi ao quadrado, mais o ΔYi ao quadrado, só reescrevendo o que estava ali. Mas aqui eu tenho que esse ΔXi, ele vai ser a derivada da primeira função componente aplicada em um ponto lá, vezes o ΔT, aqui o quadrado, aqui vai encontrar um outro ponto que vai valer para a função g, então vai ser a derivada da g, aplicada em algum ponto lá que vai estar entre o mesmo intervalo, vou chamar de TI 2 estrelas, vezes o ΔT ao quadrado, e vou encontrar um outro ponto para a função H. A derivada da função H aplicada num ponto, chamar de 3 estrelas. E aí, eu acabei de apagar aqui, mas aqui eu tinha aqui o comprimento total, ele é a soma desses comprimentos. Então, isso aqui é um L, né? Então, o comprimento todo vai ser o somatório, e para cada um deles eu vou encontrar, tá? Para cada intervalo eu encontro pontos distintos lá. Tá? Então, lembra que a ideia só vai ser boa se a gente pegar, né, esse ΔT muito pequeno, né? E a gente pegou o pedaço todo e dividiu por uma quantidade de N, então eu preciso que este N seja muito grande. Então, a gente define o comprimento como sendo o limite. Isso aqui é só um pedaço, né, gente? Deixa eu escrever aqui melhor. Então, isso aqui, o comprimento L, ele é o somatório, para ir variando de 1 a N, dos LIs. Mas cada LI é isso aqui. Tá? Isso aqui é o somatório, para ir variando de 1 a N. Aproximadamente igual. Espera aí, deixa eu escrever aqui. O L, ele é aproximadamente igual ao somatório dos LIs. E cada LI é isso aqui, tá? Aí a gente define para dizer igualdade. Então, o L vai ser igual. Aí eu vou calcular o limite desse somatório quando N é muito grande. N tende para o infinito. Então, ele vai ser o limite quando N tende para o infinito desse somatório aqui. Somatório, para ir variando de 1 a N, dos LIs. Mas cada LI desse é isso que está bem aqui. Gente, olha só.
ΔT ao quadrado, ΔT ao quadrado, ΔT ao quadrado, certo? Posso colocar em evidência e tirar a raiz, então já vou colocar fora. Então vai ficar só o F' de ΔTi ao quadrado mais G' mais o H' isso tudo é multiplicado pelo ΔT. Dizer que n tende para o infinito é a mesma coisa que dizer que ΔT está tendendo para zero, certo? E aí, olha, a gente tem o limite, né, desse somatório, que não é bem a soma de rima, tá? Por causa dos valores diferentes. Mas aí se define que o comprimento de arco, e esse somatório é integral definida, tá? Lembram? Então, isso aqui é a integral. O comprimento de arco vai ficar sendo, vou passar para cá, que não cabe mais aí. Então, a gente tem que o comprimento de arco, a curva que eu estava querendo, que vai de A a B, vai ser a integral. A a B, porque eu comecei dividindo o intervalo AB, né? E N subintervalos. E a integral de quem, gente? Olha o que é que a gente está somando aqui. É a integral do somatório que está lá. O que é que a gente está somando aí? A derivada de quem? F', G' e H'. Derivada. Isso aqui é exatamente a derivada da função alfa, né? Então, é a derivada da norma. É a norma da derivada, perdão. Norma da derivada. Que é o que a gente tem aqui, a norma da derivada, né? Isso aqui é a derivada da função que foi dada originalmente, tá? Então, assim, é calculado o comprimento de arco de uma curva genérica, vale, a gente fecha o espaço, vale para o plano, analogamente, tá? Só tem uma função a menos. Então, podemos calcular o comprimento de arco daquela curva que a gente tinha no início, da hélice. Vamos voltar aqui no slide? Então, vamos lá calcular o comprimento de arco desta curva aí. Agora, não tem mais desculpa que a gente só calcula se fosse numa reta. Digam. Tem, porque é o mesmo problema inicial que eu tinha colocado no início. Vamos ver lá. Ele perguntou se não tem que ter um intervalo. Tem sim, mas é porque eu já tinha... Tá aí, ó, desculpa, voltar. De 0 a π. Espaço percorrido pela partícula de 0 a π. Vamos lá, Ana Paula. Tem uma curva dada, cosseno de t, seno de t, t variando de 0 a π. Como é definido o comprimento de arco? É isso aqui, a integral. Tá? Eu calculo a derivada da função e depois calculo a norma dessa derivada. Então, primeiro, me ajudem aqui a derivar essa função. Menos seno de t.
Agora eu vou calcular o comprimento dessa derivada. Vai ficar raiz quadrada de menos seno de t ao quadrado. Veja que aqui a gente está calculando a norma para um valor t qualquer, né? Então, ali vai dar uma função, a menos que isso aqui já seja constante. Aí vai ficar 1, vai ficar 2. Aqui, no caso, não ficou dependendo de t, né? Mas, em geral, aparece o t aí. Já calculamos o comprimento? Já? Não, só calculamos... só calculamos aqui o integrando. Agora, o comprimento de arco, então, vai ser a integral. De 0 a π, de raiz de 2, variável de integração é o t, tá? Então, integral que é a constante, t no intervalo que vai de 0 a π. Não sei, tinha unidade lá, unidade de comprimento, certo? Tranquilo, gente? Vou colocar 3 dessa aí na nossa avaliação, tá? Aí... Não, é porque é tipo Enem, tem um monte de questões, tá? Tá entendido isso aqui, gente, tá? A dificuldade de calcular comprimento de arco é porque você tem, vai ter que calcular a norma, fica uma raiz quadrada, tá? Então, em geral, parece integrais que não tem uma primitiva imediata, a gente tem que calcular por aproximação, tá? Posso fazer uma pergunta para vocês? Então tá. É aquela pergunta ali. Vai dar 1. Todo mundo concorda? Estou dizendo alfa de x, y é cosseno de x mais seno de y. Quanto é alfa de 0, 0? Alguns afirmam que dá 1. Outros não afirmam nada. Quanto é que é o limite de alfa de xy quando xy tende para 0, π sobre 2? 2. É derivada. E quanto é a derivada de alfa? E o que é a derivada de alfa? E aí, eu pergunto para vocês, é uma função vetorial? Não. Por que não? Porque não é. Não, ele falou que não, agora ele vai ter que se justificar. Porque não é assim, não, só fiz sim, não, tem que... Qual é a definição que é uma função vetorial? Isso. A função vetorial, ela pega números reais e leva num vetor bidimensional, vetor tridimensional, que a gente representa com um par ordenado, com um terno. E essa função aí, o que ela está fazendo? Ela está pegando contrário, né? Ela pega pares ordenados, por exemplo, pega o 0, 0 e leva no número real, tá? Pega o par 0, π sobre 2, está levando o número real, está fazendo assim o contrário do que faz a função vetorial, certo? Alfa de xy é xy mais yz. Ah, já coloquei ali a resposta. É uma função vetorial?
Não. O que essa função está fazendo? Ela está levando ternos em número real, tá? Fazendo o processo inverso. Mas vocês não gostaram da função por causa disso? Deixaram de gostar dela porque ela leva ternos em número real? Não, né? Então, agora a gente vai passar a estudar as funções de N variáveis reais, tá? Que agora vai fazer um processo contrário do que fazer as funções vetoriais. Agora a gente vai pegar pares ordenados, ternos ordenados, ínuplas e levar no número real, tá? Então, olha, a gente define, vamos ver a definição, uma função de N variáveis reais, esse N pode ser 1, 2, 3, um número qualquer, inteiro qualquer. Ela vai ser uma regra, assim como tinha a função vetorial, que agora vai levar toda a ínupla de um subconjunto de Rn, um único elemento em R, tá? Então, agora eu vou pegar, tem o conjunto no qual eu estou pegando as ênuplas, um subconjunto de Rn, para cada ênupla nesse conjunto, tem uma regra que associa um número real. Esse número associado à ênupla, a gente representa, como faz para a função de uma variável real, por f de x1, x2, xn, e a gente diz que esse z é a imagem da ênupla pela função f, tá? E representa dessa maneira aqui. E aí as denominações são iguais. Esse conjunto no qual eu tomo os valores para a ênupla é o domínio da função. Aqui eu tenho a imagem do elemento, f de x1, x2, xn é a imagem do elemento. E quando eu pego o conjunto de todas as imagens, eu tenho a imagem da função, tá? Então, esses elementos aqui, as ênuplas, a gente diz que são as variáveis de entrada, ou as variáveis independentes, e o z, que eu obtenho a partir da regra, é a variável dependente, ele depende dos valores que eu vou atribuir a x1, x2, xn, tá? Ou a variável de saída. O preço que eu pago por uma corrida de táxi é dado por essa regra aí, corrida de táxi de x quilômetros. Quanto é que eu pago? Ali a regra. É uma função vetorial? É uma função de quantas variáveis? Duas? Uma função de uma variável real. Quem é a variável independente? É o x, né? É a quilometragem da corrida que eu vou fazer. Porque ela é livre, você vai atribuir qualquer valor a ela, né? Dependendo do parâmetro, você não vai atribuir um valor negativo aí. E quem é a variável dependente? É o P, né? Que é o valor que você vai pagar pela corrida. Ela depende do valor de x, né? Que é dado por essa regra aí, uma constante mais x multiplicada pela função. Por favor, leiam aí o texto. Qual é a regra dessa função aí? A receita da companhia aérea em função do número de bilhetes que ela vende ao preço integral e do número que vende com desconto. Saber a regra da função, gente, por favor. Tá difícil, tá? Vendemos 3 bilhetes ao preço de 700. Vamos ganhar quanto por esses 3 bilhetes? 2.100. Como chegamos a essa conta? Pegamos o valor do x lá e multiplicamos pelo número do preço da passagem, né? Aí vendemos mais uma com desconto. Quanto que vai sair com desconto? Lá está no desconto de 40%, 40% de 700. Vai ficar 420, certo? Vai dar 40% de desconto. Aí vendi mais uma, então eu vou pegar os 2.100 e somar com o valor da outra, certo? No geral, se eu vendi x bilhetes ao preço de 700, então eu vou ganhar x vezes 700, mais y que eu vendi ao preço de 420, certo? Então, essa é a regra que dá a receita que a companhia vai ganhar em função
duas variáveis, tá? Então, uma função de duas variáveis reais a valores reais. Variáveis de entrada, x e y, número de bilhetes que você vende ao preço integral e número de bilhetes que vende na promoção. Variável dependente, a receita depende dos valores que você vai atribuir para x e para y. Volume de um paralelepípedo que tem altura A, largura L e comprimento C, tá? Então, está em aberto as dimensões do paralelepípedo e eu quero uma função que vai me dar o volume. E a gente sabe que o volume é o produto aqui das dimensões. Então, uma função de 3 variáveis reais a valores reais, tá? E assim a gente pode ter função de 2, 3, 4, dependendo da aplicação, tá? Mesma coisa que se diz para a função de uma variável real, que se diz para a função vetorial. O que é o domínio da função? Em geral, o domínio não vem explicitado. A gente tem só a regra. Cabe a você, que é estudante de cálculo 2, cabe a você, que é engenheiro, que é... Só tem quase engenheiro aqui, que é físico, e etc., descobrir o domínio da função, né? Para não infringir a regra. Então, o que é o domínio da função? Se é uma função de n variáveis reais, é o maior subconjunto de Rn para o qual você pode calcular a imagem para qualquer elemento, tá? E aí são aquelas restrições que a gente tem em R, tá, gente? A gente não pode calcular raiz de número negativo, logaritmo de número nulo ou negativo, tá? São as restrições. Por exemplo, quero determinar o domínio dessa função aí. Algum problema para vocês? Em tempo, quantas variáveis tem essa função? 2, tá? Então, o domínio dela é um subconjunto de quê? De quem? Oi. Deixa eu repetir aqui. Aguenta só um pouquinho o slide, deixa eu copiar aqui essa função. F de xy é 9 menos 9x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, é a regra da função. Domínio não foi dado, mas vocês me disseram que ela é uma função de duas variáveis reais. Portanto, o domínio dessa função, aonde que a gente vai pegar os valores para calcular a imagem dessa função? Em que conjunto? No R2, não é, gente? São pares ordenados. Agora, será que eu posso pegar qualquer par ordenado e calcular aqui? Vai ter a imagem para qualquer par ordenado? Por exemplo, pergunto para vocês, vai slide, por favor. Qual é a imagem do 0,3 por essa função? Essa função leva o 0,3 em que número real? 0. E ela leva o 3,0 em que número real? Ah, ainda não calcularam, gente? Raiz de... E raiz de menos 72, lembra que a função, ela vai aqui, ela vai de R2 em R, né? Então, a gente precisa que, quando eu pego um par ordenado e calculo, isso aqui tem que ser o número real, certo? E raiz de menos 72 é um número real? Não. Então, significa o quê, gente? Que esse ponto não está no domínio da função, certo? A gente tem que excluir. E aí a gente quer saber quem é que não vai estar aqui. Só para que valores a gente pode pegar que vai estar definido. Então, o domínio dessa função é formado por todos os pontos do R2, para os quais... Qual é a exigência para isso aqui estar definido? Né? Que isso aqui tem que ser maior ou igual que 0. Tá? O radicando tem que ser maior ou igual que 0. Então, 9, eu vou colocar aqui, fazer as continhas, a gente já põe aí o resultado. 9, a gente precisa aqui o 9
9x² mais y ao quadrado seja maior ou igual que zero. Tá? E só vai estar definido essa função para números reais para os quais vale isso aqui. Tá? E aí, passando para cá, eu vou ficar com 9x². Vamos só arrumar para a gente enxergar o que é isso. Se eu passar para cá, vai ficar menor ou igual que 9. Posso dividir aqui, vai ficar x² mais y² dividido por 9, vou colocar assim 3², para que ninguém tenha dúvida do que é isso aqui. Certo? Então, só vai estar definida todos os pontos para os quais vale essa desigualdade aí. x² mais y² sobre 3² é menor ou igual que 1. O que é isso aqui, gente? Colocando aqui a igualdade. Uma elipse, certo? Então, essa função aqui, só vamos poder pegar valores. Elipse, x é 1, y é 3, cortando aqui. E ela só está definida, olha, menor ou igual, para os pontos do R2 que estão no interior e sobre a elipse, certo? Pegar um ponto aqui fora, fizer o cálculo lá, não vai dar um número real, ok? Esse é o domínio da função. Olha só, esse aqui é um gráfico, tá, dessa função. Daqui a pouco a gente vai ver como construir esse gráfico. Então, o que a gente determinou aqui, olha, que ela não tem imagens, olha, para o valor aqui fora. Porque ela só está definida, tá aqui, olha, pontos que estão no interior da elipse, tá? Eu quero saber qual é o domínio dessa daí, por favor. Estou achando vocês muito parados hoje. Bora se movimentar aí, gente. Posso calcular a imagem dessa função para qualquer par ordenado x, y? Não. Né? Logaritmo só está definido para valores positivos, tá? Então, tem que impor isso aí. Ela é uma função de duas variáveis reais, então a mesma coisa. O domínio dela é um subconjunto do R2, mas nem todo par ordenado ali eu vou poder calcular. Tá? Então, é logaritmo natural de quem lá, gente, mesmo? Menos 4x² mais y² mais 4. Então, é a mesma coisa, eu preciso que o logaritmando lá, que é menos 4x² mais y² mais 4. Vamos só enxergar o que é isso aqui. Que região do plano que é esta aqui? Maior que menos 4. Agora, eu posso dividir aqui tudo por menos 4. Como estou dividindo por um número negativo, né, vai inverter aqui o sinal, vai ficar x² menos y². Vou menos passar para cá, dividido por 2² maior. Multipliquei por menos, né, inverteu. Que 1. O que temos aqui, gente? Então, essa é a condição aqui. Menos y². Descreve o que aqui?
Não, diferença x quadrado e y quadrado é uma hipérbole, né? Aqui vou ter uma hipérbole. Aqui é 1, que é o... Como está positivo aqui, o eixo dela é paralelo ao eixo do x, né? E aí, olha, a gente está pegando menor ou igual, então aqui, nem os pontos que estão aqui, eles não fazem parte, é só os pontos que estão no interior aqui. Vou dar uma olhada aqui no gráfico dessa função. Olha aqui, um esboço do gráfico da função, tá? Aí veja que não é qualquer ponto que ela tem imagem. Tá? Ela está definida aqui, olha, a gente só calcula para esses valores aqui que estão no interior da hipérbole lá. Ok? Bom, a gente vai focar no estudo de funções de duas variáveis reais, tá? Depois a gente vai dar uma olhada nas funções de três variáveis reais. Mas então agora a gente quer se concentrar em funções em que o domínio é um subconjunto do R2, tá? Aí o que vai ser o gráfico de uma função de duas variáveis reais? Então, tem uma função aqui, para cada pau lado, ela vai levar num z, x, y, z. Tá? E o gráfico, então, dessa função vai ser o conjunto de todos os ternos, né? Que eu vou pegar valores que estão aqui no domínio e a imagem. Então, vai ser todos os ternos x, y, z. Portanto, vai estar no espaço, para os quais vale o quê? As duas primeiras coordenadas é um elemento que está no domínio da função. x, y está no domínio da função. E a terceira coordenada tem que ser a imagem das duas primeiras pela regra, tá? Tem que satisfazer a função lá. Z é o f de x, y. Então, você pega aqui um ponto aqui qualquer, tá? Vai estar no gráfico dessa função, o que você tem que verificar? Se esse z, quando você projeta aqui, no plano xy, o pau ordenado xy está dentro do domínio da função, tá? E se este ponto aqui exatamente satisfaz a regra, ele é a imagem do pau ordenado pela função f, tá? Portanto, é um gráfico no R3, e aí o gráfico de uma função, ele é uma superfície. Estou assumindo aqui, gente, que o domínio dela, né, não é um conjunto discreto, é um conjunto contínuo. Estou falando assim, não é um conjunto que só tem, pego aqui o domínio da função, e ele tem 1, 2, 3, 4, tá? Que aí não vai ser uma superfície, tá? É um conjunto contínuo. E aí o gráfico vai ser uma superfície. Nem sempre é fácil a gente fazer o gráfico de superfícies, né? Mas aí tem algumas ferramentas que a gente usa para auxiliar no processo de construção desses gráficos. Uma delas são as curvas de nível. Eu queria que vocês lessem essa definição de curva de nível com toda a atenção e me digam vocês o que é uma curva de nível. Bora ler aí a definição, gente. E aí, entenderam?
Tenho uma função de duas variáveis reais, pego um ponto que está na imagem. Então, está ali a definição. Curva de nível é o conjunto de todos os pontos que estão no domínio, que a imagem dá exatamente aquele valor que eu peguei. Tá entendido? Gosto de vocês por causa disso. Então, tá. Duas variáveis reais, certo? Quem é a curva de nível associada ao nível 1? Vamos para a definição. O que a definição diz? Então, eu tenho uma função f de x, y. A regra dessa função é 4x mais y menos 5. E aí, a gente pegou... Ah, só uma pergunta. Domínio dessa função. Quem é o domínio, gente? Temos alguma restrição para calcular essa regra? Não, tá? Então, todo o R2. Todo o R2, tá? Imagem dessa função. Lembra que ela vai levar valores do R2 em R. A gente está perguntando aqui a imagem dessa função. Tem algum valor aqui, será que não é imagem de alguém lá? Para qualquer número que você der aqui, eu consigo x e y, que eu faço a continha e dá. Por exemplo, pego 7. Tem um par ordenado que vai no 7 por essa regra? Tem. Eu pego menos 1000. Tem um par ordenado? Tem, certo? Para qualquer valor. Então, imagem dessa função, todo R. Então, a gente pega um valor aqui qualquer para calcular a curva de nível. Pegamos, foi 1 lá, não foi? Então, o que a definição diz? Curva de nível associada ao número 1. Eu estou procurando todos os valores que estão no domínio dessa função, então, todos os pares ordenados, para os quais, quando eu calculo a imagem desse ponto, vai exatamente nesse valor. Então, são os pontos que estão no domínio que tem como imagem 1. f de xy é igual a 1. É só a gente fazer essa continha para enxergar agora quem são. F de xy está ali a regra. Então, a gente quer isso aqui, f de xy é igual a 1. Mas f de xy é 4x mais y menos 5, igual a 1. Equação de quê aqui, gente? Uma reta no plano, né? Porque ó, já estamos aqui no R2. Só vou isolar aqui o y. Y vai ficar menos 4x mais 6. Então, ó, essa curva de nível aqui são todos os pontos do R2 que estão na reta y igual a menos 4x mais 6. Entenderam a definição de curva de nível? E aí isso significa o quê? Exatamente o que está escrito lá. Significa que quando eu pego pontos naquela reta, né? Então, tem o gráfico dessa função, mas só olhando a gente já é bem sabido, né, gente? O que é essa função aqui? Vai ser o que o gráfico dela? Uma reta, é. Olha só, eu só vou substituir esse f de xy por z, né? Então, z é igual a 4x mais y menos 5. Oi, isso aqui é o quê? Equação. Ah, gente. Tão estranhando. Isso aqui é equação de quê, hein? Tá. Eu vou passar tudo para um lado só da igualdade. Bora ver se melhora. 4x mais y menos z menos 5 igual a 0. Ah, agora enxergaram que eu sou no plano, né? Então, o gráfico dessa função aí vai ser um plano, porque a gente já conhece, né? A gente já sabe a equação do plano. Já, né? Já conhece, né? Tá. Então, olha, tá dizendo, mas voltando aqui para a curva de nível. Então, o que a gente está dizendo é assim, olha, o domínio dessa função, então, o gráfico é um plano
mais o que a gente descobriu, e o domínio dela vai ser o subconjunto do R2, portanto, está aqui no plano XY, aqui vai estar o domínio da função, tá? Que quando a gente pega os pontos que estão nessa reta, então vou traçar essa reta aqui no plano XY, que é no domínio, tá? Então, olha, quando x é 0, o y é 6, vamos supor, ela vai passar aqui nesse ponto. Quando x é 1, vou pegar 2 pontos da reta. X é 1, o y vai ser 2. É uma reta que passa bem aqui, ela está no domínio. Qualquer ponto que você pegar, e aqui, plano Z igual a 1. Qualquer ponto que você pega em cima dessa reta, a imagem vai ser exatamente 1, vai estar na altura 1, tá? E somente sobre essa reta, porque a gente acabou de determinar todos, tá? Os pontos do domínio da função. Vão estar isso aqui. Pronto, z igual a 1. Então, na imagem dessa função, na altura z igual a 1, vai ter essa curva de nível, na verdade, ela é aqui a interseção do plano, né, com o plano z igual a 1 e depois projetado no plano xy, ok? Mas elas são úteis para ajudar a gente no esboço do gráfico. Vou pegar um outro aqui. Tem uma outra função, quero saber qual é a curva de nível associada ao nível 4. O que a gente está perguntando? Quem são os pontos do domínio dessa função que quando você calcula a imagem dá 4? Certo? Então, tem f de xy é 4x² mais y². Me digam aí mesmo, qual é o domínio dessa função, gente? Alguma restrição aqui para calcular essa regra? Não, né? Está definida para todo o R2. Tá? A gente pegou, então, um valor aqui, 4. Queremos a curva de nível associada ao nível 4. Quais são os pontos do R2 que quando você calcula a imagem dá 4? Ó, a imagem é 4x² mais y² igual a 4. Gráfico de que é isso aqui? Elipse, né? Só para a gente enxergar, pode dividir tudo por 4, vai ficar x² mais y² sobre 2² igual a 1. Então, assim, olha, lá no plano xy, onde está o domínio dessa função, tá? Quando você pega os pontos que estão nessa elipse aqui, que está com o centro na origem, passa aqui no eixo do y, ela corta em 2, no eixo do x em 1. Quando você toma pontos que estão nessa elipse, a imagem dá quanto? Quando eu pego pontos, que eu não peguei a curva de nível associada ao nível 4, vai dar 4, tá? Então, a imagem de pontos que estão aqui, elas vão estar aqui, vamos supor que aqui está 4. Elas vão estar aqui nessa altura. Então, no gráfico dessa função, aqui no plano z igual a 4, você vai ter uma elipse, exatamente como essa, né? Porque a imagem é 4. Você vai subir, tá? Entenderam o que é a curva de nível? Sim? Não? Como construir uma curva de nível? Então, mas para a gente ter uma ideia do gráfico de uma função, a gente precisa... Uma curva de nível só não vai ajudar, né? Então, a gente precisa ter várias curvas de nível. Um gráfico com várias curvas de nível é chamado mapa de contorno. Olha só, gente. Então, quero fazer um mapa de contorno. Vamos aproveitar os nossos 20 minutos restantes. Vamos fazer um mapa de contorno. Esta daqui, tá? Eu calculei só o nível.
Agora eu quero fazer um mapa de contorno, ou seja, eu quero colocar mais curvas de níveis, para a partir dessas curvas eu ter uma ideia do gráfico dessa função, embora que aí eu já sei que é um plano. Então, eu vou fazer de forma genérica agora, tá? Só identificando o domínio da função, a gente já viu que é R2. A imagem dessa função, todos os reais, aquilo que eu já falei para vocês. E aí, olha, eu vou pegar agora um K genérico, tá, gente? Só vou trabalhar de forma genérica. Aqui eu coloquei para um valor específico, só vou substituir aqui um por K, tudo bem? Aí, quem vai ser a curva de nível associada a um número real K qualquer? É isso aqui. Igual a K. Vai mudar alguma coisa aqui, gente? E aí, me digam aqui. Só vou substituir isso aqui por K, não é isso? Mas vai continuar sendo uma reta? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Estão prestando atenção no que eu estou fazendo? Então, aqui, ó, f de xy igual a k mais f de xy é 4x mais y menos 5. Só que agora eu estou, em vez de colocar 1, estou fazendo de forma genérica. Tá? Portanto, o y, isolando aqui o y, vai continuar menos 4x mais 5 mais k. Vou colocar assim. Tá? Curva de nível, menos 4x, y é igual menos 4x mais 5 mais k. Equação de quê? De uma reta. Aí, para cada k, eu tenho uma reta diferente. Lembra que a gente pegou igual a 1, a reta estava bem aqui, no nível 1. Tá? À medida que o k vai aumentando, pego k igual a 2, eu já vou ter a reta mais para cá. Ela já vai estar no nível igual a 2, tá? Então, se eu traço pego vários valores de k, eu tenho um mapa de contorno, tá? Desse gráfico. Vou fazer aqui acho que ainda dá tempo a gente enxergar aqui uma animação disso aí. Podemos ver aqui o slide. Tá? Então, a gente tem aqui o plano XY. Olha, em geral, a gente desenha a curva de nível usando o plano XY. Tá? Se eu vou desenhar aqui no R3, eu desenho essas curvas de níveis aqui no plano XY. Tá? Lembrando que ela está no domínio. E, na maioria das vezes, a gente vai mesmo para o plano e faz a curva de nível. Tá? Mas aqui eu acho que fica melhor da gente enxergar o que vai acontecer com o gráfico da função. Então, vamos acompanhar aqui, tá? A gente tem daquele caso ali. Eu estou no plano XY, vermelho o eixo X, verde o eixo Y, e aí eu vou pegar vários valores de K, tá? E para cada K, a gente tem uma reta, que é aquilo que a gente verificou lá, tá? Agora, cada reta desta, quando eu pego K igual a 1, a imagem dela está na altura do plano Z igual a 1, tá? K igual a 2 é uma reta que vai estar mais em cima. Então, agora a gente vai desenhar essas retas exatamente na altura que elas ficam. A gente já diz que é uma curva de contorno, para a gente ter uma ideia do gráfico da função. Vou desenhar as mesmas retas, mas na altura
altura que elas ficam. Já é a própria imagem da função. Só virar para cá o eixo do Z. Espera que estão trocados aqui os eixos. Continuam trocados. E aí é o gráfico de que, gente? Que a gente já sabia que era, né? Olha aí o plano, tá? As retas exatamente estão sob o plano. Tá? Então, quando a gente desenha essas curvas de níveis, né, e projeta no nível correspondente, você tem uma ideia do que vai ser o gráfico da função. Tá? E as curvas de níveis, elas também são muito usadas como curvas de níveis mesmo, sem precisar esboçar o gráfico da função. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Olha aqui, a gente tem um mapa de contorno da temperatura aqui do estado do Pará na segunda-feira, previsão de temperatura. Então, vocês estão vendo essas linhas por aqui? Além de ter o jogo de cores, essas linhas aqui, olha, são exatamente curvas de nível. Todas a localização que está aqui em cima, aqui estão as coordenadas geográficas do ponto, tá? Todo mundo que está aqui, olha, está sofrendo uma temperatura de 39 graus, aqui, ó, 40 graus, vai embora. Embora eles não tenham, né, o gráfico da superfície, mas aí se trabalha muito com essas curvas de níveis, tá? Você tem ali, ó, Belém, que está bem ali naquela entradazinha, nós estávamos com 30, aproximadamente, olha, por aqui assim, 32 graus, mas a sensação era de 42, né? Tá, gente? Muito obrigada pela presença de todos. Por hoje vamos ficar por aqui. Sexta-feira, aula de monitoria, hein? Não esqueçam.